Você sabia que existem 4 tipos de guardas de filhos no Brasil e uma delas é muito comum nos Estados Unidos? Qual é o melhor tipo de guarda para o seu caso? No divórcio, a guarda dos filhos é uma das maiores preocupações dos pais. Nesse vídeo, eu vou te explicar quais são os principais modelos de guarda existentes no Brasil e como funciona cada um deles. Assim você vai entender qual deles é mais adequado para você, na sua situação, e para o bem-estar dos seus filhos. Mas antes, eu quero que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem estiver precisando e que você, ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando sair um vídeo novo. A primeira modalidade de guarda no Brasil é a chamada guarda compartilhada. Esse modelo ele é super comum aqui no Brasil e, em relação à guarda compartilhada, a responsabilidade ela é dividida entre os pais. Ou seja, os dois tomam decisões importantes na vida do filho. Nesse caso, quando se fala da guarda compartilhada, é necessário que os genitores, os pais, tenham a possibilidade de diálogo, que eles possam, em conjunto, tomar decisões mais importantes para a vida dos filhos. A criança vai morar com um dos pais, mas, mesmo assim, os dois tomam decisões sobre educação, saúde e outros aspectos relacionados à vida da criança. Quando você deve adotar a guarda compartilhada? Como eu disse, o juiz pode determinar, ou então os pais, em consenso, estabelecem esse tipo de guarda em relação ao cuidado, em relação à atenção com o filho. A segunda modalidade é a chamada guarda unilateral. Aqui, a responsabilidade é exclusiva de um dos pais. Esse vai tomar decisões sobre a vida do filho, educação, saúde e outros temas. Essa é mais comum quando acontecem situações de violência doméstica, quando não há possibilidade de diálogo entre os pais ou quando um dos pais mostra desinteresse em relação à criança. Quanto à convivência, outro genitor, ele tem o direito ao plano de convivência com a criança, mas aí depende do interesse, depende da participação dele em relação à vida da criança. A terceira modalidade é a chamada guarda alternada. Ela não é tão comum aqui no Brasil e ela funciona da seguinte forma: a criança deve ficar com cada um dos pais em períodos iguais. Por exemplo, vai passar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. A responsabilidade do genitor é temporária. No período que a criança estiver com o pai, a responsabilidade fica a cargo dele. No período que a criança estiver com a mãe, a responsabilidade é toda da mãe naquele período. E a quarta modalidade é a chamada guarda nidal ou bird nest. Essa é muito popular nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil é muito raro. A criança mantém uma residência fixa, ou seja, a criança ela vai permanecer na casa que antes era dos pais. E os pais devem revezar na convivência com as crianças. Imagina só, você tem uma residência enquanto casado, ao invés de cada pai permanecer em uma casa e levar a criança para suas casas, a criança permanece naquela casa e os pais alternam naquela casa que antes eles conviviam juntos. A mãe vai ficar 15 dias na casa com as crianças, sem retirar as crianças da sua casa. O pai passa mais 15 dias naquela casa com as crianças. É uma modalidade que é interessante, mas no Brasil não é tão comum. Outras considerações que são de extrema importância em relação à guarda dos filhos. Olha, não existe uma regra fixa para decidir quem vai ficar com a guarda da criança. Sempre o juiz vai analisar caso a caso. Segundo a lei, a guarda ela deve ser entregue, deve ser atribuída ao pai ou à mãe que tiver a melhor condição de proporcionar conforto, segurança e bem-estar da criança. Não significa aquele que tem melhor condição financeira, mas aquele que tenha uma melhor estabilidade, aquele que tenha uma melhor condição de cuidar dos interesses da criança. Afinal de contas, quando se trata da guarda, sempre deve ser pautado no melhor interesse da criança. No Brasil, é muito comum que a mãe fique com a guarda, só que o pai pode requerer também a posição de guardião da criança, caso haja o consenso ou provas de que a mãe não tem condições
estabelecer essa guarda. Se você tem alguma dúvida em relação ao modelo de guarda, como funciona, como requerer a guarda, como revisar o período de convívio com as crianças, é importante que você procure um advogado especialista em direito de família. Caso você queira entrar em contato, tirar alguma dúvida, o meu WhatsApp está aqui na descrição, tem um link, basta você clicar que eu posso te atender, eu posso te ajudar nesses casos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem precisa dessa informação. A gente se vê no próximo vídeo e tchau.